Pode admitir. Então tá. Um pouquinho. Olá, pessoal, tudo bom? Ok. Então, olá, gente, tudo bom? Bem-vindos. Bem-vindos ao nosso encontro de hoje, que nós estamos agora chamando de Carlos Connection. Foi renomeado, veja que tem até um logo aí atrás, ó. Então, hoje eu queria conversar com vocês, assim, a evolução da minha compreensão da arte. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pratica e quanto mais a gente ensina, a, a nossa percepção vai se transformando. E isso é bom. Eu acho que as coisas, quando estão se transformando, estão em movimento, mostram um fato fundamental. É que sinal que o que a gente está se dedicando a estudar está vivo. Né? Quando algo deixa de ter essa dinâmica de nos surpreender, de nos mostrar novas perspectivas, de nos fazer ter aquelas descobertas que a gente faz. Aí a gente tem que começar a avaliar se a gente está no caminho correto. Mas, para mim, quanto mais eu estudo, mais eu tenho essas descobertas que me surpreendem. E conversando com amigos e até tendo feedback dos cursos que a gente vai tendo, ah, me dei conta de uma coisa que pode ser simples, mas para mim foi um ovo de Colombo. Quando a gente estuda o Jinshin Jutsu, ou se vocês preferirem, a arte do Jinshin, as duas expressões falam da mesma coisa. A gente ouviu muito, inclusive tem classes com esse nome, que é viver a arte. A arte do Jinshin é uma arte para ser vivida. Mas recentemente eu me dei conta de algo muito mais importante do que viver a arte. Claro que viver a arte é fundamental, né? Porque é sair só daquele plano, aquela dimensão mental da informação que a gente vai acumulando aqui e constantemente colocar em prática. Inclusive, esse colocar em prática que nos surpreende, porque por mais que a gente saiba dos efeitos maravilhosos, muitas vezes miraculosos, quando a gente testemunha algo, a gente ainda se surpreende. Mas eu me dei conta de algo que é fundamental. A arte do Genshin, ela é algo vivo. E nós temos, todos nós que praticamos a arte, que temos esse encanto com a arte, nós temos a responsabilidade de manter a nossa arte viva. Então, não é só viver a arte, mas também a arte, manter a arte viva. E vocês devem estar me perguntando, mas qual é a diferença entre viver a arte e ser a arte viva? A diferença é crucial, gente.
Viver a arte não nos motiva, não nos convida a trazer a nossa experiência, trazer o nosso entendimento, trazer o nosso insight, trazer as nossas descobertas pessoais para enriquecer a arte. A gente simplesmente pega o que já foi ensinado, pega aquilo que já foi dito e fica estudando, fica dando voltas naquilo. E isso leva a um risco tremendo de deixar a arte congelada. E, infelizmente, isso aconteceu com muitas práticas no passado, práticas, filosofias, teorias, em que alguém descobre algo maravilhoso, ou alguém redescobre algo maravilhoso, como foi o caso do Jiro Murai. Então, ele organiza, estrutura todo aquele conhecimento maravilhoso e passa para a próxima geração, que nós conhecemos, foi o caso da Mary. Então, a Mary recolheu aquilo, teve uma dedicação tremenda, não somente trazendo do Oriente para o Ocidente, mas estruturando numa linguagem que fosse compreensiva, que fosse se adaptasse à maneira de pensar ocidental. Então, a Mary recebeu aquele presente, trouxe para o Ocidente e trabalhou em cima disso. Então, depois de traduzir, depois de organizar os textos e tudo, ela também deu a sua contribuição. Na realidade, a Mary deu muitas contribuições, enriquecendo a arte, fazendo com que ela crescesse, se aprofundasse também. Entre muitas contribuições da Mary, uma delas foi os livros de autoaplicação, porque na origem, Jiro Murai organizou toda a informação e passou adiante. A Mary se deu o trabalho de toda aquela informação que recebeu do Jiro Murai, pensar, selecionar aquilo que poderia ser praticado para a gente mesmo, né, autoaplicação, autoajuda, de uma maneira fácil e ofereceu de uma forma separada. Então, tinha o material, digamos assim, total, que Dino Moraes passou para ela, que está basicamente organizado no texto 1 e 2, mas tem todo esse trabalho pessoal da Mary, esse presente da Mary para nós, e esse enriquecimento da arte que foi pensar partes daquela grande estrutura oferecida por Girona e nos oferecer, digamos assim, organizadinho, como práticas de autoaplicação ou os livros de autoajuda. Então, isso foi um presente, isso foi uma contribuição da Mary para nós. Então, o que eu percebi recentemente que nós não podemos ficar somente estudando e repetindo o que o Dírio e a Mary nos ofereceram, mas nós temos que nos engajar nesse processo e trazer o que nós vivemos, o que nós experienciamos, o que nós testemunhamos e, além de tudo, as ideias que nós temos, às vezes um detalhezinho, mas inovador que ninguém havia pensado antes, e oferecer, compartilhar com os demais, porque dessa forma a gente está mantendo essa arte viva. O grande perigo é que a gente diz, não, só Diro Moraes, só Mary sabiam de tudo, tinham condições, e nós aqui nós só temos que receber
agradecidos que eles nos ofereceram e ficar, digamos, honrando o seu trabalho, mas sem ter coragem, sem ousar agregar nada mais. Então, pense o seguinte, se Diro Moraes estivesse vivo hoje, ou se a Mary estivesse viva hoje, certamente eles estariam trazendo cada vez mais elementos, mais informações, mais experiências, mais magia para compartilhar com a gente. Só para vocês terem uma ideia, quando nas últimas vezes que estive em Scottsdale, eu tive a oportunidade de ver uns rascunhos, uns manuscritos da Mary, que nada mais era do que as primeiras linhas, as primeiras páginas de um quarto livro de autoaplicação. Então, o que eu quero dizer é que a Mary honrou o seu trabalho de não somente preservar a mensagem mais pura possível que ela recebeu do Tiro Murai, mas isso não impediu que ela oferecesse a sua contribuição. Então, eu me dei conta que se nós queremos manter essa arte vibrante e viva, nós temos que realmente estar atentos a nós mesmos, atentos à nossa intuição, aos jogos de relacionamento que a gente faz com as informações, porque a arte do Jinch é a arte das relações, e não ter preocupação ou vergonha de dizer, olha, eu tive uma sacada genial, gostaria de compartilhar e trazer algo da nossa experiência pessoal para enriquecer esse trabalho. Então, isso me motivou muito, porque eu vejo que cada um de nós pode agregar, cada um de nós pode oferecer perspectivas que ainda não foram, digamos assim, aprofundadas o suficiente. Quem já teve classes comigo, no tempo das classes presenciais principalmente, vocês viram uma coisa que foi uma ideia minha, de pedir para um programador que entendia de imagem gráfica fazer uma animação do movimento das funções de órgão. Então, a gente projetava aquilo e havia o movimento, a linha, por exemplo, do fluxo do, do rim, começava no dedinho do pé e a gente via aquela linha se mover pela sola do pé, subindo pela parte interna da perna, cruzando e fazendo todo aquele percurso, que no livro era uma imagem parada, e a gente não tinha essa percepção do movimento vivo. Então, eu estou dando um exemplo para você do que a gente pode fazer. Então, cada um de nós, como a Meire falava, cada um de nós é uma expressão única do ponto. E a gente tem algo para oferecer, e se a gente não oferecer, o mundo vai ficar menos rico, porque a gente não ousou dar a nossa contribuição. Então, gente, nessa gravação, para os que não estão aqui ao vivo, e para aqueles que estão conosco, eu gostaria de convidá-los a se engajar nesse trabalho, nessa busca de não somente curtir a arte do Genshin, utilizar bastante, mas também se dedicar a mantê-la viva, estar atento às nossas observações, resultados quando a gente utiliza, e se houver alguma coisa, vocês, puxa, isso aqui eu não tinha pensado antes, vou compartilhar com meus amigos, meus colegas, vocês estarão ajudando a enriquecer esse nosso trabalho, essa nossa arte. Outro exemplo foi no início do ano,
que um grupo de alunos da Suíça me pediram uma classe diferente. Então, me dediquei mais ou menos 6 meses criando, estruturando. E quando tive o material pronto, finalizado, eu me surpreendi, porque eu disse, poxa, isso aqui não tem nada de novo em relação do conhecimento que a gente recebeu, mas a maneira que a gente jogou com as relações se apresentou como uma novidade, como algo novo. E realmente, depois da classe, os alunos ficaram assim, muito, muito surpresos, encantados e principalmente tendo uma visão mais profunda, porque essa arte ela é muito rica, mas ao mesmo tempo, vocês vão rir agora que eu vou dizer, ela é muito simples. Aí eu vejo a maioria de vocês rindo. Simples, poxa, a arte da gente é uma coisa muito complicada. Parece complicada, mas não é. E se vocês ouviram comentários que a Mary no passado dizia a arte do gente é simplesmente complicada ou complicadamente simples, eu quero acrescentar o meu entendimento hoje. A arte é simples, ponto. Mas toda aquela complicação, Carlos, que a gente vive quando a gente começa a estudar, toda aquela complicação é criada aqui dentro da nossa mente, porque a gente está tentando entender a arte como uma técnica. A gente está tentando encaixar uma coisa que é imensa em uma caixa limitada por regras, por procedimentos, por leis, e é coisa muito mais simples. Então, no momento que a gente tem a coragem de cruzar uma fronteira, o que é uma fronteira? Uma linha imaginária. Cruzar a fronteira entre a técnica e a arte, a gente vai mudar totalmente a nossa compreensão, totalmente a nossa percepção. Volto a dizer, a técnica é importante. A técnica é o substrato onde a arte vai se apoiar. Mas a gente, enquanto ficar só na técnica, a gente não consegue dar esse salto de qualidade e de entendimento. Por exemplo, se vocês quiserem pintar um quadro, porque veio uma imagem maravilhosa na mente de vocês, vocês não vão conseguir expressar aquela imagem que está na mente simplesmente indo na loja, comprando uma tela, tintas, pincéis e sair pintando. Não vai sair aquilo que vocês imaginaram. É necessário a técnica, é necessário aprender a estrutura da arte da pintura. Quer dizer, como preparar o fundo de uma tela, como misturar as cores, como ter em mente uma visão de profundidade, de luz e sombra. E à medida que vocês vão compreendendo esses detalhes técnicos, vocês vão se qualificando para finalmente conseguir fixar naquela tela a imagem que está na mente de vocês. Então, a mesma coisa, aprender a ler os livros, aprender a seguir um fluxo, memorizar a localização dos centros de energias que existem no corpo, que a gente chama às vezes de travas também, mas eu prefiro usar o termo centro de energia. Aprender a localização. Então, aprender a parte técnica, que é ler e aplicar um fluxo, isso é fundamental, isso é a parte técnica, mas no momento que a gente aprende os fundamentos técnicos, a gente tem que ir mais adiante para realmente expressar todo o potencial que já existe dentro de nós da arte. E no momento que a gente
dominando a técnica, vai expressar arte, vocês vão ver que é muito simples. Muito simples, intuir, ou usando ou não ferramenta para escolher os fluxos, como aplicar os fluxos e assim por diante. Então, a arte é simples. Por quê? Porque a arte, ela é um espelho da natureza. E está lá na capa dos livros da Mary. Natureza, realidade sem esforço. E se é sem esforço, é, certamente é porque não é complicado. A complicação nos exige esforço, a simplicidade não. Então, gente, o projeto que me pediram para apresentar para esse grupo de alunos foi fazer uma ponte, uma relação entre a natureza, os elementos, e aparentemente a gente percurso é simples. Nem tanto. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura ocidental ancorada na fundamentação dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo. Mas o pensamento que estava presente na mente de Jeromai quando ele estava trabalhando na estruturação da arte é o pensamento dos elementos orientais, que é terra, água, metal, madeira e fogo. E à medida que a gente vai buscando, vai pesquisando, a gente vai descobrindo que eles não surgem assim por acaso e tem todo um fundamento filosófico explicando por que o primeiro elemento foi a água e o segundo elemento foi o fogo. E o casamento da água e do fogo gerou quem? Surpresa, o elemento madeira. Depois o metal e, por último, a terra. Mas com a chegada da Terra, existe uma reestruturação cósmica que só é compreendida quando a gente acrescentar um outro elemento, que é o número. Então, vejam bem, número não é essa representação gráfica que a gente escreve 1, 2, 3, 4, 5. Na visão de Jiro Murai, da Mary, e se vocês forem estudar no pensamento dos filósofos da antiguidade, o número é muito mais do que isso. Então, quando a gente percebe que os números eles são gerados pelos elementos, aí fecha essas 3 colunas que sustentam os fundamentos da arte e da filosofia do Dante. Então, eu aconselho que vocês pesquisem, busquem a origem, a história, e vocês vão se surpreender. Se não quiserem fazer isso, agora vem o convite, porque eu estava conversando com a Lili há pouco tempo, e a questão é por que a gente não apresenta isso também aqui para o nosso povo do Brasil. E é importante dizer que esse projeto é um projeto para um grupo bem pequeno de alunos, ele tem que ser vivencial. Então, não é estilo normal de classe, onde o professor fica lá na frente, no quadro, passando a informação e o aluno fica ali copiando. Não, ele é vivencial, onde aproximadamente 50% a 60% do tempo é prática pura. Então, mas seguindo um caminho de desvendar os segredos da natureza expresso através dos seus elementos e
Debaixo desse véu dos elementos, a gente vai encontrar os números. E aí tudo começa a fazer muito mais sentido. Então, esse projeto se chama, é uma vivência chamada Natureza, Elementos e os Números. E, então, é um projeto de um retiro, a gente vai fazer em formato de retiro de 5 dias, então, para um número pequeno de pessoas, para que a gente realmente possa ter esse contato mais próximo, possa poder responder todas as perguntas, interagir mais próximo com todo o grupo, e o grupo entre si interagir, e a gente vai mergulhar na visão oriental, porque a arte do Jinchi, ela vem da visão do Jiro Murai, que resgatou as informações, estruturou e nos apresentou. Então, a gente tem que buscar as origens, compreender a estrutura oriental, o entendimento dos elementos. Então, eu botei tudo isso aqui nesse livrinho, são mais de 150 páginas, onde a gente vai fazer uma viagem levantando o véu da natureza e percebendo que ela é estruturada nos 5 elementos, e abaixo dos 5 elementos, debaixo desse véu, a gente vai ver uma estrutura que inicia com o número 5, se expande para o número 9 e finalmente se completa no número 26. Então, gente, esse é o projeto, esse é a proposta, e esse é o convite que a gente tem para oferecer, para propor para vocês. Deixa eu mostrar aqui as datas. Então, será do dia 18 a 22 de junho, de quarta a domingo. A gente vai fazer aqui no sítio onde eu moro, por isso que é para um grupo pequeno. A gente vai estar abraçado pela natureza, uma natureza intocada. Eu vivo nesse sítio de 130 mil metros quadrados, onde mais da metade é mata nativa, intocada, mata atlântica intocada. Então, a gente vai estar respirando essa energia, essa natureza pura, intocada, e vivenciando essa jornada. Se vocês estiverem interessados, vocês falem com a Lili, que aqui está o telefone dela, vocês podem contactar por WhatsApp ou por e-mail. Mas eu queria pedir que a Lili falasse também, porque a Lili participou da primeira versão que a gente apresentou para esse grupo de europeus, e para ela nos contar um pouco da sua experiência nessa vivência. Microfone. Oi, está me Agora ouvindo, sim. Bel? Pois, realmente eu participei dessa vivência com o grupo de suíços, e eu tenho uma história com o Genshin já muito antiga, né? O Genshin já transformou minha vida de muitas maneiras. Mas essa vivência, para mim, foi uma das mais profundas que eu participei, por isso, inclusive, que eu convidei o Carlos a apresentar isso para nós aqui no Brasil. Porque ela me trouxe uma compreensão de mim mesma num outro nível a partir da arte do Genshin. Ela traz uma percepção da nossa identidade mais profunda, certo? Então, foi muito enriquecedor. E aí, um dia, conversando com o Carlos, eu falei para ele, disse, vamos fazer aqui para os brasileiros, né, para ter uma oportunidade de vivenciar
essa experiência tão rica, porque realmente foi uma experiência extremamente rica, onde, porque como tu entende a base, né? A natureza do Jinshi, né? Os elementos que fazem toda essa arte se estruturar, né? Então é fantástico. E uma coisa, gente, que a minha maneira de sentir a arte e que está me motivando a utilizar esse entendimento é apresentar a arte de uma forma diferente. No tempo da Mary, no tempo que esse conhecimento foi compartilhado por todo o Ocidente, na parte de autoaplicação, a Mary se manteve muito focada nos fundamentos da técnica. Claro que a filosofia estava permeada por cada linha, mas para quem dava uma olhada assim rapidamente, parecia que era só técnica. E a parte filosófica ficou para mais adiante. Nesse projeto, eu estou trazendo a filosofia, porque no momento que a gente começa a falar sobre a criação da natureza, é pura filosofia. Trazer a filosofia. E, naturalmente, fluir da filosofia para a prática de uma forma simples e estruturada. Então, vai ter muita filosofia, mas vai ter muita prática, e vai ter essa ponte, essa conexão filosofia e prática. E a minha ideia é que isso não seja algo para aqueles alunos de longa data. Claro, os alunos que estão na arte há muito tempo certamente vão compreender isso e desfrutar de uma maneira especial. Mas quem está chegando agora também vai compreender, vai desfrutar a sua maneira. Então, o pré-requisito para essa classe é uma classe de autoaplicação. Então, isso é outro compromisso que eu tenho comigo mesmo, de convidar pessoas que estão descobrindo arte bem agora para se integrar nesse projeto. E vocês vão ver o seguinte, que não vai ser superficial demais para quem estuda há dezenas de anos, não vai ser complicado demais para quem está chegando agora. Até lá no curso, né, Lili, caiu uma pessoa de paraquedas que tinha assim, o mínimo do E olha mínimo. lá, e olha lá. E eu acho que não se sentiu desambientado. Acho que foi muito legal essa, essa experiência do paraquedista, né? Sim, foi porque realmente ele se entrosou perfeitamente, participou, conseguiu fazer, porque é isso, né? A arte é simples, é muito mais simples do que a gente acredita. E assim, realmente eu me surpreendi, mas por outro lado, assim, foi muito prazeroso desenvolver esse projeto, porque eu estava, a cada página que eu organizava, que escrevia, eu estava tendo sacadas, insights, ahás. Então foi muito, curti muito, mas paralelamente ao que a Lili agora me convidou para me sugeriu que a gente trouxesse isso aqui para nós, para o nosso povo aqui. Eu recebi novas mensagens do pessoal da Suíça, porque aqueles que não participaram agora querem, então eles já pediram, já está organizado, eu repeti esse projeto, não na Suíça, eles estão organizando um retiro na Grécia, também num lugar cercado de natureza e de muita história, onde eu vou apresentar isso para aqueles que não puderam vir para essa vivência. Mas não estou
parado aí, não estou, digamos assim, só batendo nessa tecla. Entende? Quando uma coisa já entra em movimento, 4 outras já estão sendo criadas aqui, né? A Lili me conhece, muitas outras me conhecem. Então, eu estou dedicado a reescrever o material dos livros de autoajuda, 1, 2 e 3, não com o intuito de melhorar ou de corrigir o trabalho da Mary, pelo contrário, mas valorizar, simplesmente trazendo uma linguagem mais atualizada, mais moderna. E o mesmo também estou fazendo com os textos 1 e 2, e esse projeto, quando completo, ele vai ser estruturado em 7 livros. Desses 7 livros, 3 já estão escritos, e cada livro é um curso. Eu já apresentei esses 3 cursos, um aqui no Brasil, o 1, 2 e 3 na Europa, e já estou escrevendo o quarto livro, porque o quarto curso também já está agendado lá para a Europa, e quando terminar vão ser 7 livros contendo o material que originalmente estavam distribuídos nos livros de autoajuda e texto 1 e 2, mas num formato diferente. Então, reapresentado, volto a dizer, não tem uma pretensão de corrigir, de melhorar, mas simplesmente dar uma cara diferente, uma cara nova, que motive as pessoas que não conhecem se encantarem com a arte, e aquelas pessoas que conhecem perder esse medo de que é uma coisa que vai ser complicada, eu vou estudar o resto da vida e nunca vou conseguir entender o suficiente. Não. O foco desse nosso trabalho é a simplicidade, sem perder a riqueza de tudo aquilo que a Mary nos passou através do que ela recebeu do Giro. Então, assim, eu estou... É importante, né, Carlos, que o Giro começou a estudar e a escrever na primeira metade do século passado, e a Mary no início da segunda metade, porque no final da segunda metade ela já não tinha mais, né? Então, se nós não atualizarmos a linguagem, vai chegar um momento que vai ser difícil de entender certas coisas. atualizar a linguagem, atualizar a didática, porque, vejam bem, pessoal, parece que é mudando de assunto, mas é o assunto. Qual é o grande problema na educação moderna hoje? Está se alastrando, está se tornando uma epidemia, o déficit de atenção entre os alunos, desde os primeiros níveis de estudo até a universidade. E a coisa é muito mais profunda do que muita gente percebe. O ser humano hoje ele está sendo bombardeado por estímulos, por informações, num nível que nunca foi antes. Uma criança de 3, 4 anos já sabe o básico para mexer no smartphone, ver algum joguinho ou num tablet, e então eles têm acesso à informação, e a informação bombardeia de uma forma imensa, incrível, e, claro, e essas mentes são treinadas para pipocar e olhar aqui e ali e absorver informação. Então, o estilo tradicional de ensino não acompanha, não acompanha tudo isso. Então, se torna deficitário, porque as crianças, isso aí eu entendi, já fica viajando, pensando outras coisas, em vez de estar atenta àquela estrutura da escola. A mesma coisa com a arte. Se vocês falarem para um jovem, vem fazer o curso do Jinshin, porque é um negócio muito legal, e ele pergunta, mas como é que é? Não, você tem que fazer a classe 5 dias e depois repeti-la várias vezes.
Aí ele vai dizer, repetir o mesmo curso? Não, eles não têm paciência. Então, a gente tem que estruturar a informação de uma maneira que basta uma apresentação, basta uma vez para que o entendimento seja absorvido de verdade, bem estruturado, bem ancorado, porque senão a arte vai desaparecer, porque as novas gerações não vão se engajar nesse projeto. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo. A Vivian está trabalhando até mais do que eu, porque ela faz toda a parte de gráficas, de ilustrações e montar a parte visual. E o meu trabalho é até mais fácil, porque tendo aquela parte estruturada, eu só fico dando os detalhes finais, mas tem se mostrado assim nos lugares que os cursos pilotos já foram apresentados, bastante exitoso. Então, essa é a minha motivação, esse é o trabalho que eu estou desenvolvendo nesse momento, mas sempre lembrando daquelas pessoas que já vêm estudando arte por décadas, sempre oferecer uma visão, uma perspectiva, um olhar um pouco diferente para mantê-las engajadas nessa aventura. Muito bem. Mais alguma coisa, Lili? Só que o Genshin é algo muito bonito para... E mais do que bonito, ele é algo que pode transformar a nossa vida, a nossa compreensão, a nossa saúde, a nossa longevidade, para se perder, né? Nós precisamos todos nos unirmos para fazer com que o Genshin continue dando frutos, né? Não só na nossa vida, mas no planeta, né? Inclusive, esse logo que eu estou mostrando aí atrás é só um protótipo. Já vou modificar, vou tirar o meu nome, que aparece aqui, Carlos Guterres, e só vou botar as iniciais CG Connections, que é a palavra Connections está aqui embaixo, e ali onde está em azul eu vou botar a arte viva, porque esse é o nosso propósito, manter a arte viva. Gente, vocês querem dar algum parecer, vocês têm algum insight, vocês querem fazer alguma pergunta, acrescentar algo? Eu gostaria muito de ouvir a voz de vocês. O que vocês têm que fazer? Simplesmente liberem o microfone. Se vocês estão no computador, é só apertar na barra de espaço. Se for no celular, eu não sei. Mas fiquem à vontade para dar o... No celular, toca no celular e aparece na barra embaixo, aparece o microfone. microfonezinho, e é só tocar ali. Então, alguma coisa, gente? Vocês estão muito quietinhos. A Tereza é a Teca? Essa Tereza que está aqui, não. Não, é a Tereza Barbará. Ah, Tereza Tudo bem? Barbará. Tudo bom? Estou aqui com vocês. Tudo bem, Tereza? Excelente, assim, tudo ótimo. É muito lindo ver todo esse trabalho, todo esse empenho teu, da Lili, enfim, da Vivi, para trazer essa nova forma do Genshin, né? Então, eu fiquei encantada do que eu ouvi agora, tanto do retiro quanto dessa reescrita dos livros, Carlos. Muito legal. Tá bom. Eu sei que a Ana não pode falar, porque ela está dando uma sessão agora, no momento. Ela só deixou o som ligado.
Agora eu estou recebendo. Muito legal, Carlos. Muito, muito interessante mesmo. Acho que deve ser muito bom de fazer isso aí. Então, porque assim, nós que estudamos, já estamos estudando faz tempo, eu acho que todos concordam aqui comigo, todos nós somos encantados com a arte. Então, a gente sabe que vale a pena apostar nela, vale a pena se dedicar a levar adiante. Porque todos nós, eu tenho certeza, já testemunhamos as maravilhas e inclusive os milagres que ela nos oferece. Então, por que não, digamos, fazer aquele trabalho que a arte tanto nos pede de compaixão? Porque preservar e passar adiante a arte do Criador para o homem de compaixão, né? Então, isso digamos, é o nosso trabalho em troca de tudo que nós recebemos. Então, acho que é importante, às vezes as pessoas esquecem desse detalhezinho, mas eu acho que o mundo vai ficar mais harmônico à medida que a arte vai se multiplicando, vai se expandindo. Cabe a nós, cada um, fazer a nossa parte. Bom, gente, se você não tem mais nada a acrescentar, a Só, Maria Isabel. Carlos, só vale a pena, né? E eu fiz as contas, já estou há 10 anos nessa caminhada ali, com a tua ajuda, com os de todo o grupo. E, nossa, já estou inscrita aí, já quero fazer, já quero participar aí. Então, muito bom. Só quem está assim vivendo assim, recebendo e praticando, que vê o tesouro que a gente tem, né, nas mãos. Então, tem que ser guardado com muito carinho e passando adiante mesmo, né? Maravilha. Obrigada. No segundo semestre, provavelmente em agosto, eu vou começar a apresentar a sequência dos 7 livros aqui no Brasil. Então, vocês já fiquem sobre aviso aí. Acho que vocês vão gostar muito. Muito bem, gente. Então, obrigado por vocês estarem aqui. E vamos em frente. Praticando, vivenciando, compartilhando e mantendo essa maravilha viva, a maravilha da arte do Jinji. Boa noite, pessoal. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Ele apresentou meus dados ali, eu estou aqui, porque realmente vale a pena. Então, gente, se vocês quiserem, mais uma vez, está aqui os dados da Lili. Fiquem bem. Obrigado por estarem aqui, obrigado por assistirem, aqueles que vão ver depois o replay no YouTube. E se vocês assistiram o replay ou partilhar com alguém mais, não esqueçam de dar um like. Tchau.